Pessoal, agora na nossa terceira aula sobre strings, vamos ver alguns outros métodos, né? Os mais importantes, mais utilizados já foram mencionados na última aula, o split e o strip, né? Mas tem alguns outros que são bem interessantes que podem facilitar algumas tarefas. Por exemplo, o capitalize, ele funciona como upper e o lower. Ele vai alterar, né, o case das palavras. Nesse caso, vamos declarar um hello world e vamos fazer um print utilizando x.capitalize abre e fecha parênteses. Se não tiver os parênteses, né, o método não funciona. Nós precisamos colocar os parênteses após o nome do método para funcionar. E aqui deu certo, hello world. O capitalize ele vai deixar apenas a primeira letra da string maiúscula. Nesse caso tinha um H e o W maiúsculos, no final só o H que ficou maiúsculo. Se tiver tudo minúsculo, realizarmos o print, vai sair o mesmo resultado, apenas o H com letra maiúscula. Nós também temos o count, que ele vai contar a quantidade de vezes que algum caractere se repete. Por exemplo, o caractere que mais se repete no Hello World é o L. Se nós fizermos contagem igual x.count, aí você vai ter que especificar o que você quer contar. Nesse caso, a letra L minúscula. Realizarmos o print da contagem. Realizarmos o print de contagem. Vão ser 1, 2, 3. 3. E o case importa, né? Se você alterar algum L para maiúsculo e realizar a contagem com o L minúsculo, vai alterar o resultado, né? Nesse caso, antes era 3, agora vai ser 1. Se você fizer a contagem do L maiúsculo, vai ser 2. Também temos o find, que serve para encontrar quando que é a primeira vez que um caractere aparece. Por exemplo, quando é a primeira vez que o L maiúsculo aparece nessa string x. x.find L maiúsculo. Vou fazer o print. E vai ser o 0, 1, 2. Vai ser no índice 2. Contagem 2, o índice 2 também. E se nós alterarmos, né, pegar o L minúsculo, vai ser como nós vimos que essa string tem o comprimento 12, então vai até o 11, né? E vai ser na 10, que é a penúltima. Exato, no índice 10. Temos também o isAlpha e isNumeric, que eles servem para você saber se alguma string ela é formada totalmente de letras ou formada totalmente de números. Se nós formos testar print x.isAlpha, ou seja, todas as letras dessa string, todos os caracteres dessa string são letras? Essa é a pergunta que nós fazemos, isAlpha. E nós realizarmos um print, o resultado vai ser falso, né? Porque não são só letras que tem aqui. Nós temos a vírgula. Então, false. Mas e se nós retirarmos a vírgula? Só possui letras, certo? Deveria ser true. Deveria ser verdadeiro. Só que continua sendo false. Isso acontece porque tem um espaço entre o hello e o word. E esse espaço não é uma letra. Então, não é totalmente alfa. Para você ter o resultado como verdadeiro, né, você tem que retirar esse espaço também. E agora sim, se realizarmos de novo, true. Isso numeric é a mesma lógica, só que para números, né? Se ao invés de ser uma palavra, nós tivermos apenas números, is numeric, true.
ou seja, só tem números aqui, mas se tiver algum intervalo, se tiver algum espaço entre eles, false, vai dar false. E ends with e starts with também é bastante importante, interessante, e é um método que vai perguntar o seguinte: ends with pergunta se a string termina com uma certa palavra, por exemplo. Starts with pergunta se começa com uma certa palavra. Mas não é exatamente uma palavra, é apenas qual que é, com que começa e com que termina. Por exemplo, x aqui, nesse caso, está começando com 1, 2, terminando com 3, 4, 5. Se nós fizermos print x.startWith para saber se ele x maiúsculo, né? .startWith. Se ele começa com 1, 2 e depois um print para saber se ele termina com 3, 4, 5, ambos vão ser true. Ou seja, no final nós temos dois true. E se nós alterarmos qualquer coisa aqui, por exemplo, termina com 1, 2, começa com 2, mas não termina com 2, né? Termina com 3, 4, 5, mais especificamente com 4, 5. Vai dar true e false. Ou seja, esse aqui está incorreto e esse daqui está correto.